Iniciando, então, a reflexão do porquê Jesus falava por parábolas. Então, a parábola, o que é? A parábola é uma história contada para quem ouve, contada de forma a ser compreensível, então, com simplicidade para aquele que está escutando. E esta parábola, então, ela tem algumas características, além de ser uma comunicação com simplicidade. Essa parábola, ela traz ali no seu corpo elementos para reflexão. E vejamos que as parábolas de Jesus são parábolas que, mesmo ditas, né, há mais de 2000 anos, elas continuam atuais, elas continuam trazendo para nós informação, elas continuam sendo objeto de reflexão. Então, a parábola, ao mesmo tempo que ela é simples na linguagem, na colocação dos exemplos, ela é extremamente complexa na capacidade que se tem de ali tirar ensinamentos. Como todas as parábolas são assim. Temos a parábola do bom samaritano, a parábola dos talentos, a parábola do semeador. Temos outras parábolas menos conhecidas, menos abordadas, como a dracma perdida, e entre outras, são mais de 30 parábolas. Mas, em especial, então, isso que a gente destaca, a importância da parábola como um meio de transmitir ali um ensinamento. Porque a época de Jesus, o povo, ele não era um povo letrado, não era um povo avançado intelectualmente. Pelo contrário, era um povo simples, né, voltado para as suas lides de campo, para o seu trabalho, e dessa forma, então, tudo que via nessas histórias eram questões assim que envolviam o dia a dia, facilitando a comunicação. Parábola, então, do semeador. É importante destacar, já falando um pouquinho da parábola, que essa questão da parábola do semeador, ela faz referência a uma semente. E essa semente, e aqui, a pouquinho a gente vai ler aqui para não perder nada do que tem em Mateus, esta semente, então, ela pode ter, como já falamos anteriormente, várias interpretações. Uma das interpretações possíveis é justamente o símbolo desta semente, exatamente no quê? Nos ensinamentos espirituais, nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos que, de alguma forma, podem transformar a nossa jornada terrestre, podem transformar a nossa atual existência. A gente sempre gosta de lembrar que, para aqueles que estão conhecendo a doutrina espírita nos seus primeiros momentos, que a nossa vida, essa trajetória que passamos aqui nesse planeta por alguns anos, alguns mais, outros menos, mas esta experiência é mais uma experiência, é mais uma vida que estamos tendo. Já tivemos existências anteriores, vamos, ao término dessa, retornar à pátria espiritual e ainda teremos outras e outras existências. Com a finalidade de evolução, com a finalidade de transformação, com a finalidade de aprimoramento, de desenvolvimento de virtudes, de superação de vícios, tudo isso vai se apresentando como proposta da nossa estada aqui nessa experiência, na nossa vida. Voltando então para os ensinamentos. Estes ensinamentos que estão simbolizados na semente são aqueles ensinamentos que poderão fazer uma diferença muito grande se seguidos ou se nós nos esforçarmos para seguir, no sentido de dar um direcionamento para a nossa existência com relação às nossas ações. Porque nós vamos perceber na mensagem de Jesus exatamente o quê? O convite para exercitarmos a lei de amor, para exercitarmos o maior mandamento. E ali o maior mandamento nós vamos ter como amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então nós nos auto-amando, não no sentido egoístico, como já falamos em outras ocasiões, mas nós nos amando, nos respeitando, querendo melhor para nós, criando situações que poderão nos trazer momentos alegres, evitando situações que possam no futuro nos trazer problemas ou embaraços. Tudo isso é expressão do amor próprio. E esse amor, então, que começa a se manifestar em nós, vai se expandindo para o nosso próximo. Esse amor também é um amor relacionado a Deus. E aí, então, quando a gente faz uma oração,
quando a gente louva a Deus, quando a gente faz o agradecimento, ali nós estamos exercitando esse amor também a Deus. Mas é importante destacar, eu falei isso, se eu não estou enganado, no mês passado aqui, que a própria questão do nosso louvor a Deus, a gente pode fazer, como eu falei, pela oração. Mas o grande louvor que a gente pode fazer com relação a Deus é exatamente o quê? O nosso esforço para o bem. Então, as nossas boas obras, as nossas boas ações, o nosso esforço em nos melhorarmos, isso constitui o louvor mais agradável a Deus. As palavras, elas são lindas, mas a ação, ela é muito mais intensa do que as palavras. Vamos, então, lá na parábola do semeador. Então, essa semente simboliza ali exatamente o conhecimento. Essa parábola do semeador, a parábola do semeador, está lá no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 13, itens de 1 a 9. E nos diz o seguinte: naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia, saiu a semear. E semeando, uma parte caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mateus 13, de 1 a 9. Então aqui nos fala do semeador, nos fala da semente, do destino de cada semente. Então, no meio das pedras, aquela que caiu no caminho, veio os pássaros e comeram, outra no meio dos espinheiros, e outra que caiu em terra fértil, e a produção dessa semente, né, ela foi muito grande. E ali cita 100, 60 e 30 por 1. Quer dizer, de cada semente deu 100 vezes, 60 vezes ou 30. Então aqui fala de um plantio, de um semeador que está a trilhar, e ali a semente vai tendo a sua destinação. E aí então, na continuidade, nós temos as interpretações, ou as possíveis interpretações, porque a parábola ela é tão rica que nós podemos fazer várias e várias interpretações a respeito. Então nos diz, no próprio capítulo de Mateus 13, escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, ou seja, a palavra do reino é que nós interpretamos como convite ao bem, como uma mensagem de Jesus. Vem o espírito maligno e tira o que fora semeado no coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Então aqui, esta semente está simbolizando exatamente aquelas pessoas que têm o contato com as informações, não só de origem espiritual, de origem religiosa, que têm ali a oportunidade de se esclarecerem, que têm ali a oportunidade de desenvolverem a sua essência espiritual. E exatamente essas pessoas na primeira semente são aquelas que não dão atenção. Chega a informação e, como se diz na língua popular, entra por um ouvido e sai pelo outro. Simboliza muitas vezes aquelas pessoas que ouvem o convite de Jesus da transformação, o convite de se enganjar muitas vezes num trabalho voluntário, de se enganjar numa nova proposta de vida. E dentro ali dos seus afazeres não encontram, entre aspas, tempo para essas possibilidades. E aí vem aquelas frases, tantas vezes eu já falei aqui, né? Ah, não tenho tempo agora eu tenho que me formar, agora eu tenho que casar, agora eu tenho que comprar minha casa, agora eu tenho que criar os filhos. Ah, mas falta tão pouco tempo para me aposentar.
Eu vou esperar, quando eu me aposentar, eu vou cuidar desse negócio de espiritismo, de me esclarecer, aí eu vou ter tempo. Que bom quando a pessoa consegue ter tempo na sua aposentadoria. Mas já de imediato, não sei se vocês vão concordar comigo, pode ser que lá depois dos 60 a gente tenha tempo. 65 agora, né? É quase 70 para se aposentar, mas vamos dizer 65. Talvez na idade da aposentadoria a gente tenha tempo. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, que nós não teremos a mesma disposição quando da juventude. Não é isso? A gente vai ter tempo, mas talvez não vai ter a saúde. Ou tem a saúde, mas a gente não vai ter aquele ânimo, aquele ímpeto, aquela energia, aquela vivacidade. E que bom quando as pessoas chegam a essa faixa etária com todo esse ânimo. A gente chega animado, só que a gente chega numa outra vibração, vamos assim dizer. Só que o que acontece muitas vezes é exatamente o quê? Aquilo que a gente vai adiando não acontece. Não é isso? Ah, hoje eu faço. Vou deixar para amanhã. Eu tenho que me reconciliar com essa pessoa. Vou ligar para ela. Amanhã eu ligo. Eu tenho que perdoar tal pessoa. Deixa para depois. Eu tenho que conceder um perdão. Vamos deixar para o Natal. O empurrar para frente. Temos que estar atentos a isso, porque exatamente o quê? Esse empurrar para frente faz com que as coisas nunca aconteçam. Vamos imaginar nós na hora do almoço. Não é isso? Vamos almoçar, está pronta a refeição? Não vou almoçar hoje, vou almoçar só amanhã. A gente não faz isso. Chega na hora de dormir. Não vou dormir hoje, vou dormir só amanhã. Chega na hora de ir no banheiro, com esse frio. Tem que ir no banheiro. Não, vou deixar para amanhã. Tem coisas que a gente não deixa para amanhã. Que são coisas do nosso dia a dia, que são coisas da nossa rotina, que são coisas que dizem respeito à própria fisiologia do nosso corpo físico. Mas também, irmãos, tem coisas que são importantes na nossa vida. Para a gente não deixar para amanhã. O abraço a ser dado, o gesto de gratidão, a concessão do perdão, o pedido de perdão, o sorriso, a visita. São coisas que muitas vezes estão necessárias e que elas são para esse momento. Ao tempo das coisas, no próprio Velho Testamento, lá no Eclesiastes, há um tempo para tudo. E ali vai falando a respeito do tempo. O tempo das coisas acontecerem. E o tempo, o tempo das coisas acontecerem é o tempo que se apresenta para nós para ser feito naquele momento. Num outro momento, num outro contexto, talvez não seja ali um momento favorável. Às vezes queremos conquistas que não chegou ainda o tempo de nós tomarmos essa conquista. Então não dá para acelerar aquilo que tem o tempo certo. E não dá para acelerar aquilo que está regido pelo tempo de Deus. Tá, mas não acontece nunca, não sai nunca, não. Aquela angústia, às vezes, as coisas se realizaram. Então tem coisa que vai acontecer no tempo certo. Tem coisa que não vai acontecer. Por quê? Porque na nossa vida, no nosso plano reencarnatório, tem coisas que dizem respeito à nossa encarnação. Tem outras coisas que não dizem. Não adianta eu querer ser jogador de basquete com 1,52 m. Não vai acontecer. Não é para ti, não é para essa encarnação. Um exemplo bom, usei eu mesmo de exemplo, mas quantas vezes na vida, né, a gente vai querendo conquistar coisas que ainda não está no momento, que ainda não é para aquele momento aquela conquista e assim por diante. Então é importante a nossa reflexão por isso. Mas Renato, como é que eu vou saber disso, se é ou se não é? Conversa com Deus. Analisa os acontecimentos. Irmãos, quanta coisa, e eu me incluo nisso muito assim, né? Quantas coisas acontecem na nossa vida e está tudo claro ali na frente, né? É como se estivesse ali tudo acontecendo com clareza. Só que às vezes a gente não consegue enxergar. Tá, mas por que a gente não consegue enxergar? Muitas vezes porque a gente não quer enxergar os acontecimentos. Muitas vezes o nosso orgulho impede de enxergar determinadas coisas. Outras vezes a nossa teimosia também impede de enxergar determinadas coisas. Mas vamos voltar. Então a primeira semente é essa semente. A pessoa não deu atenção. Não é o momento, não é para mim, não é para agora. Simboliza então a primeira semente, logo a primeira pessoa que recebeu.
Aquele que recebe a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Então é aquela semente que cresceu rápido porque não tinha muita terra, estava no meio das pedrinhas e cresceu rápido. Então o símbolo, retomando, pessoas que escutam a palavra e que a recebem com alegria no primeiro momento. Mas não tendo raízes, dura apenas algum tempo. Sobrevindo os reveses e perseguições por causa da palavra, tira daí motivo de escândalo e de queda. Essa semente é muito interessante também. É a semente daquelas pessoas que escutam a palavra, que escutam o convite de Jesus, que escutam o convite para o seu processo de espiritualização e que muitas vezes aquela palavra chega com alegria. A pessoa começa a frequentar a casa espírita ou outra religião, mas vamos falar de nós aqui que estamos dentro do movimento espírita. A pessoa começa a frequentar a casa espírita, começa às vezes a desenvolver o culto do evangelho no lar, começa, né, com muita alegria a desenvolver, né, o culto o momento de oração, o processo de transformação, e se transforma muito rapidamente às vezes. E aí aquilo é momentâneo, porque começam em algum momento os testes. Isso é bom lembrar, irmãos. Isso é muito importante a gente lembrar. A nossa fé, por mais forte que ela seja, ou por mais inicial que ela seja, por mais vacilante, em algum momento ela vai ser testada. Isso é importante a gente lembrar disso, porque a gente vai passar por testes dentro da nossa fé. Que são exatamente o que? Os problemas que vão se apresentando, os desafios. E esse teste é justamente o quê? A nossa postura perante aquilo que se apresenta. E aí se apresenta algo que a gente daqui a pouco acha que não era pra gente. Ah, mas isso não podia acontecer comigo. Logo agora que eu me modifiquei, logo agora que eu estou fazendo oração todo dia, não era para acontecer comigo. Ah, mas tem tanta gente má nesse mundo, por que foi comigo? Não aceita, às vezes, aquilo que se apresenta. Outras vezes, até se desconecta de Deus. Puxa vida, mas eu estava com tanta fé e agora Deus esqueceu de mim e me deixou nessa cilada, nesse problema. Primeiro, Deus não esquece de ninguém e Deus não abandona ninguém. E se o problema chegou para nós, ele chegou com uma oportunidade de crescimento e também como uma consequência natural das nossas atitudes. Nosso plantio, já que a gente está falando de semente. Então, chegou ali, é o teste para ver como a gente reage. É o nosso teste de paciência. Não é? Quando a gente começa a exercitar ou a tentar, né, em alguns casos, eu me incluo, a tentar exercer a paciência, o que acontece? A gente vai, né, bem um dia, 2 dias, aí os acontecimentos começam a testar a gente, né, para ver o nosso limite. E a gente vai ali, firme, mantendo a paciência, a postura. Daqui a pouco vem um teste e a gente ou passa ou reprova. Só tem esses 2 caminhos. Então a gente é testado, a nossa fé vai ser testada. Não é apenas professar a fé, entender a fé. Vamos fazer uma comparação até com uma questão histórica, que é justamente o quê? Os primeiros cristãos, que reuniam-se às escondidas, que eram descobertos e aí então, né, sentenciados a irem lá para o circo. E aí várias situações aconteciam, não vou ficar aqui narrando, mas eram desafios, enfrentar os leões e outras coisas ainda mais graves. E ali era o teste realmente da fé. E muitos, ou alguns dos guardas, dos responsáveis, se converteram ao cristianismo no seu processo inicial por verem o testemunho de fé daqueles que ali estavam a entrar na arena, a enfrentar os leões, a enfrentar os suplícios em nome da fé que professavam. Porque aí eles viram que ali tinha um sentido, porque ninguém jamais se exporia a uma situação com tanta serenidade, com tanta naturalidade. Hoje, a gente não precisa se reunir às escondidas. Hoje, temos, se a gente for daqui, qualquer direção que a gente for, vai ter tempo religioso de tudo, quanto é denominação. Se a gente ligar o celular aqui, vai ter palestra no YouTube, vai ter culto ao vivo, vai ter exposição doutrinária espírita ao vivo. A gente tem o acesso. Então a gente não precisa mais se reunir às escondidas. Não precisamos mais enfrentar os leões para dizer que a gente é cristão, que a gente acredita. Só que a gente tem que enfrentar algumas outras situações.
E quando a gente se depara, muitas vezes, com os desafios, a gente imagina até que talvez o leão não é mais difícil. Porque às vezes a gente tem que se deparar com a gente mesmo, com as nossas imperfeições, com as nossas necessidades de mudança, com as nossas limitações. Às vezes, os acontecimentos da vida nos colocam frente a frente com nós mesmos, na nossa essência, sem máscaras, sem o verniz. É nós de frente para nós mesmos. É a nossa consciência falando com nós mesmos. E ali está, muitas vezes, o teste para a nossa fé. O teste para como nós vamos reagir perante aquela situação. Então, a segunda semente é aquele ânimo inicial, e aí vem o teste, vem a aprovação, e aí aquela semente não germina. E aí vamos andando. Aí vamos para a próxima semente. Aí tem, aquele que recebe a semente entre os espinheiros é o que ouve a palavra, mas em que logo os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Então, aquela pessoa que ouviu, se convenceu, gostou, mas não é o momento, muito ligado à primeira semente, não é o momento, eu tenho outras preocupações, ou está com outros objetivos, estão, muitas vezes com outro foco, que é a questão material, que é a questão envolvendo outras situações, e os cuidados do mundo, então, como diz aqui, acabam por abafar essa semente. Bom, até agora a plantação não deu certo, não nasceu nada, não é isso? Vamos lá. Uma caiu no caminho, os passarinhos comeram, outra caiu na terra rala, também não deu raízes, morreu. A terceira, os espinheiros sufocaram, e aí vem a quarta semente. Aquele, porém, que recebeu a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. E aí, então, chegou a última semente. A semente que efetivamente deu frutos. E aí, na interpretação simbólica, a gente pode pegar exatamente o quê? Aquela semente deu frutos, mas que frutos são esses? Que frutos são os frutos gerados pelo aceite do convite de Jesus para segui-lo através da execução dos seus ensinamentos? Esses frutos são exatamente o bem. Esses frutos são o avanço espiritual. Esses frutos são a superação de pequenas imperfeições ou de grandes imperfeições. Tudo isso são os frutos que vão se apresentando. Então, essa semente simboliza exatamente quem? Quem tomou contato com a informação, quem recebeu o convite de Jesus para segui-lo, quem recebeu os ensinamentos da espiritualidade maior, dando conta da reencarnação, da nossa construção com relação ao futuro, do nosso vínculo, do passado. Tudo isso, todas essas informações simbolizadas na semente, a pessoa escuta. Mas ela faz dessa informação algo útil para si. É a mesma coisa que quando a gente está lendo o Evangelho. A gente lê ali uma lição, pode ser lá no Evangelho do Lar, pode ser em outro momento, no começo do dia, no término do dia, antes da gente se recolher. E a gente lê ali o Evangelho, e ali sai uma lição. E a gente lê, e é muito bonito, mas a gente pode se perguntar assim, o que isso diz respeito a mim? O que isso que eu acabei de ler faz sentido ou não na minha vida? O que isso que eu acabei de ler eu estou conseguindo desenvolver ou não? Então são perguntas que a gente vai fazendo em cima daquela informação. Porque a fé, voltando lá no início, quando a gente falava em louvar a Deus, pode ser por palavras? Sim, pode ser por palavras. Mas as ações são mais fortes. Da mesma questão, a fé. A fé, ela não é apenas o acreditar, o entender, o saber. Ela é mais do que isso. A fé é uma energia criadora. É uma força que muitas vezes a gente desconhece a grandeza dessa força, que vai nos permitir aproveitar as situações que vão surgindo e dentro dessas situações, então, a gente exercer o bem. Tanto é que essa força é tão intensa que aqui no livro nós vimos, em Mateus nós vimos, tem semente que deu 10 frutos, tem semente que deu 60,
tem semente que deu 30, que deu 100. Então ali simboliza o quê? Que, em primeiro lugar, esta colheita foi uma colheita abundante, porque essas sementes deram fruto, e algumas deram muitos frutos. E isso também, na nossa reflexão, serve exatamente no quê? Para nos informar que a nossa capacidade de realização no bem em uma encarnação, ela não tem limites. Ela não tem limite mínimo. Ah, hoje eu me propus a fazer tal coisa. Ah, eu me comprometi comigo mesmo a fazer isso em prol da minha evolução. O que acontece? Não há uma limitação. E a gente começa, então, essa reflexão falando do seguinte, relembrando o seguinte. Durante o nosso dia, amanheceu, acordamos, começamos o dia até o término. Durante o nosso dia vão ser vários os momentos em que nós vamos nos defrontar com pequenas situações que poderão ser aproveitadas para a gente fazer o bem. Para a gente dar uma pequena contribuição, não contribuição financeira necessariamente, porque a caridade material, ela é uma das ramificações da caridade, mas não é a principal. A caridade moral, segundo nos esclarece o Evangelho, ela é muito mais ampla e muito mais meritória. Então vão se apresentando situações durante o dia. Então essa situação pode envolver um abraço, pode envolver um incentivo, pode envolver uma palavra amiga, pode envolver um sorriso, pode envolver uma ajuda material, pode envolver uma palavra edificante, pode envolver o consolar alguém. Então são aquelas pequenas situações. Porque a gente não percebe, mas muitas vezes o nosso sorriso, o nosso parar para a pessoa e perguntar: bom dia, como está? Tudo bem contigo? Isso faz a diferença. Faz uma diferença que muitas vezes a gente só vai entender quando a gente estiver do outro lado. E o do outro lado é exatamente estar numa situação de sofrimento, de dificuldade. Por isso que a dor é educativa. Por isso que a dor é uma bem-aventurança, porque ela nos ajuda a entender muito. E principalmente, irmãos, quando a gente já esteve do outro lado na dor, a gente sabe como é que é. E sabendo como é que é nossa função hoje poder aliviar essa dor. Com a nossa experiência, olha, eu já passei por isso. Fé em Deus que isso aí vai passar. Um dia melhora. Segue firme. Busca o recurso. Faz o tratamento. Palavras de incentivo. Um aperto de mão, um abraço e assim por diante. Uma ajuda material, se for o caso. Mas uma ajuda material, se chegar a essa proposta, uma ajuda material discreta. Uma ajuda material engenhosa. E ali no capítulo, no item que fala da beneficência no Evangelho, no item beneficência ele fala, né, da caridade engenhosa, ou seja, algo que possibilite a doação, mas que aquele que esteja recebendo não encare aquilo como uma esmola, mas encare aquilo como um presente, vamos assim dizer. Não usa essa palavra, mas no sentido é este. Então, aquele carinho, aquele olhar, tudo isso faz a diferença quando a gente está executando a caridade por bem. Então, voltando, são as oportunidades que vão se apresentando. Então, a gente está voltando para a semente. A semente que rendeu 100 por 1 é quando a pessoa vai aproveitando essas oportunidades. De ser útil, de tudo isso que eu falei. Ela vai aproveitando essas oportunidades. E essas oportunidades vão se repetindo, vão se apresentando, e outras possibilidades vão aparecendo. E a pessoa vai aproveitando. Então, resumo, para encurtar o caso. O que acontece? A pessoa começa a fazer uma construção de luz ao seu redor. Uma construção de alguém que está passando por uma encarnação, que está fazendo a diferença. Em primeiro lugar para si, porque está aproveitando a oportunidade evolutiva. Mas também está deixando um rastro de luz, de coisas boas, de caridade. Coisas que muitas vezes fizeram a diferença e ela nem soube, né, que aquilo fez a diferença. Por quê? Porque a caridade também tem esse aspecto. Fazer o bem sem esperar a retribuição, sem lembrar, sem esperar o agradecimento, com naturalidade.
É assim que nos ensinou Jesus. Dando aquilo que nos é possível, quando Jesus fala lá do óbolo da viúva. Ela não deu mais porque ela não tinha, mas ela deu do necessário dela. Ela não deu do que estava sobrando. Então é dar de acordo com aquilo que a gente tem. Fazer o bem de acordo com aquilo que nós dispomos naquele momento. Então essa é a proposta. E é isso que realmente vai dar a diferença no aproveitamento da nossa existência. E se isso for bem aproveitado, se a gente estiver atento a essas possibilidades, é como se a semente rendesse 100 por 1, porque aquela palavra, ela vai se transformar em ação, vai se transformar em bem e vai se transformar em progresso espiritual. Então são reflexões que a gente pode trazer. Não se esgota essa parábola, ela tem outras variáveis também que a gente pode, com o tempo, refletir melhor, mas as principais, a linha principal é exatamente essa: aproveitar a oportunidade, aproveitar o momento, aproveitar os recursos e desenvolver exatamente da melhor maneira possível o nosso projeto reencarnatório. Porque se Deus nos oportunizou aqui estar, é porque temos algo a fazer. E se Deus nos oportuniza a continuar a estar nesse plano, é porque nós temos ainda algo a fazer. Quanto? Não se sabe, cada um tem a sua trajetória. Mas a gente vai aproveitando as oportunidades. E a oportunidade aproveitada, já quase fechando o assunto, é exatamente o quê? Hoje nós vamos tendo pequenas tarefas no bem. A gente vai fazendo o bem e a gente vai tendo oportunidade de fazer mais. A espiritualidade de luz vai se utilizar de nós como instrumentos para fazer o bem. Não pela nossa perfeição espiritual, mas mais em si pela nossa disposição e desejo de ajudar. E aí nós vamos tendo tarefas do bem. Pequenas tarefas, tarefas maiores. Em algum momento essas tarefas vão ser grandes. Em algum momento essas tarefas vão virar missões espirituais. Sem pretensão de chegarmos a uma missão, nós vamos aproveitando o dia a dia. E dentro disso vamos nos desenvolvendo. Fique para a nossa reflexão, então, nesse tema, agradecendo a atenção de todos. Muito obrigado e que assim seja.